Hoje fazem basicamente 3 meses que eu comprei o Steam Deck. De lá pra cá, muita coisa mudou. Agora eu tenho 3 meses de experiência com esse aparelho e eu posso responder se ele realmente valeu a pena. Durante esses 3 meses, como será que o Steam Deck se comportou? Será que os controles ainda estão legais? A bateria viciou? Será realmente que eu me arrependi de ter comprado o Steam Deck? Eu vou contar tudo isso para vocês nesse vídeo. Bom, digamos que eu não seja a pessoa mais cuidadosa do mundo, mas mesmo assim, o Steam Deck não demonstrou um desgaste aparente no aparelho. Segurando ele na mão, eu consigo perceber que ele está como se tivesse acabado de sair da loja. Ele ainda continua em perfeitas condições de uso. Já os botões, para mim, ainda continuam respondendo super bem. Eu não sinto o botão falhando depois de 3 meses jogando exaustivamente no Steam Deck. Isso também vale para o analógico. Já os dois analógicos se demonstraram de boa qualidade, como eu falei no primeiro review que eu fiz do Steam Deck, onde eles continuam funcionando e ainda não está dando drift, não está falhando, pelo menos para o meu uso prático continua em perfeitas condições. Como eu sou uma pessoa que gosta de jogar bastante jogo de luta, os controles do Steam Deck ao longo desses meses se manteve bastante consistente, sem falhas aparentes e sem drift. Isso reforça a ideia que eu disse no primeiro vídeo do review do Steam Deck, e ele traz controles de boa qualidade para você, tá? Isso é verdade, o aparelho está em excelente estado, mesmo eu dando porrada nele com jogos de luta. Na parte de baixo, a gente tem aqui aqueles 4 botões, deixa eu mostrar para vocês. Esses 4 botões aqui, eu não usei ele em nenhum jogo, então realmente é uma função legal que você pode usar, mas eu praticamente não usei. Não sei se você vai chegar a usar ele aí algum dia. Mas existe essa opção aqui, existe esse recurso. Mesmo eu não sendo uma das pessoas mais cuidadosas do mundo, eu tomei o cuidado de armazenar o Steam Deck dentro de uma bag. Dentro de uma bag de boa qualidade. Justamente porque eu valorizo o meu investimento. O Steam Deck não é um portátil barato, então você tem que armazenar ele de maneira adequada. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo para você também. Valeu? Já a bateria, pessoal, eu não mudei minha opinião. Continua sendo, eu diria que o calcanhar de Aquiles do Steam Deck. Para jogos leves, você consegue jogar 1h30, 2, dependendo se for um jogo indie, até 3 horas. Mas jogos pesados, AAA, ela continua acabando aí com um pouco mais de 1 hora de uso. Você acaba tendo que estar sempre com o carregador por perto ali para você poder carregar ele. E eu até agora não percebi a bateria descarregando rápido nesses 3 meses de uso. Ela continua praticamente a mesma coisa. A notícia boa é que mesmo a bateria descarregando, você sempre tem a possibilidade de conectar o carregador para você não interromper o seu jogo. Você pode jogar com ele carregando sem problema nenhum. Inclusive, se você utilizar o Steam Deck no carregador, isso aumenta o FPS. Acredito eu que quanto mais energia o Steam Deck tem, melhor o desempenho do jogo, que é a mesma lógica do notebook gamer. No review do Steam Deck eu mostrei a possibilidade de você usar um hub USB ou até mesmo uma dock. A dock para o Steam Deck é um pouco cara, então eu acabei usando o hub USB. E com o hub USB você tem a possibilidade de conectar ele, por exemplo, na televisão ou em um monitor para você jogar em uma tela maior. Essa possibilidade ela existe, porém eu também usei pouco isso. Porque quando eu comprei o Steam Deck, eu queria usar ele de maneira portátil, para poder levar de um lugar para o outro. E levar ele com o mínimo de coisa possível. Eu só levo a bag para proteger o Steam Deck e eu levo o carregador, que sempre é necessário. Fora isso, eu não gosto de ficar carregando hub, dock, nada disso. Mas tem uma coisa legal que você pode fazer com o Steam Deck, que é o seguinte. O hub USB é do tipo C. Então você conecta o hub na porta USB do tipo C do seu Steam Deck e você ganha a possibilidade de você conectar um teclado, um mouse. Você pode conectar inclusive um SSD externo para você conseguir instalar os jogos dentro do SSD e continuar a jogar pelo Steam Deck, que é o meu caso, porque o meu Steam Deck ele tem apenas 64 GB de memória. E até o momento eu ainda não fiz o upgrade de armazenamento dele. Você pode comprar o SSD do Steam Deck, abrir ele e colocar o SSD nele. Eu ainda pretendo fazer isso, mas ainda não fiz. Então qual foi a solução que eu achei? Ou você compra um cartão SD para você instalar os jogos, só que tem que ser um cartão SD de alta velocidade, para você rodar, por exemplo, Cyberpunk nele, ou
você compra um SSD externo, que é mais barato e permite que você instale todos os jogos dentro do SSD. O único problema disso é que o Steam Deck utiliza Linux e o meu computador eu uso Windows. Então, se eu baixo os jogos para dentro do SSD no computador, ele não funciona no Steam Deck. E se eu baixo no Steam Deck, ele não funciona no computador. A solução para esse problema seria eu ter o Windows instalado no Steam Deck e o Windows instalado no PC. Ou Linux instalado no PC e Linux que já vem instalado de fábrica no Steam Deck. Aí seria compatível. Eu poderia baixar um jogo no computador, dentro do SSD, conectar ele no Steam Deck e ele ia funcionar tranquilamente, que é o que eu faço no notebook. Eu tenho jogos instalados no SSD, onde eu uso ele no notebook, e conecto o SSD no PC e continuo jogando no PC, sem precisar ter que instalar novamente o jogo lá no computador. Isso é bem bacana e você pode fazer isso também no seu Steam Deck. Como esse hub que eu utilizo ele não é oficial da Steam, eu vou deixar o link aqui do site onde eu comprei, caso você tenha interesse em comprar um desse aí para você. Vamos lá, a biblioteca de jogos. Dos 3 meses para cá, ela vem crescendo. A Valve sempre está lançando novos jogos para você conseguir instalar aí no seu Steam Deck. Porém, ainda tem muitos títulos que não são compatíveis com o Steam Deck. Esse cenário não mudou de 3 meses para cá. Eu, Anderson, estou na esperança desses jogos passarem a ser compatíveis com o Steam Deck mais para frente. Mas a biblioteca é gigantesca, com certeza você vai ter vários títulos aí para você poder jogar a sua reveria. Só você escolher instalar e jogar, se for compatível, é claro. Outra coisa que eu percebi, jogos AAA, ou seja, jogos mais pesados, Elden Ring, Red Dead Redemption, Cyberpunk, são jogos que o desempenho no Steam Deck oscila bastante. Então é sempre recomendável que você faça uma configuração, um ajuste fino, mude lá um pouco o gráfico, dê um tapinha aqui na resolução, desativa uma opção aqui, ativa uma opção ali, e você vai melhorar muito o desempenho do jogo. Inclusive, dentro da comunidade do próprio Steam Deck, você encontra outros usuários informando a configuração que eles usam, por exemplo, no Cyberpunk, para ter o melhor desempenho possível. Então você sempre tem a possibilidade de melhorar mais ainda aquele FPS dentro do Steam Deck, ajustando a configuração do jogo. Vale destacar, pessoal, que o Steam Deck vive recebendo atualizações para tornar o portátil cada vez melhor. É fundamental você sempre manter o Steam Deck atualizado para você receber essas melhorias, ok? Nesses quase 4 meses de uso, o Steam Deck para mim se demonstrou ser um portátil de alta qualidade e com a capacidade de te divertir, que é o que mais importa. É claro que nem todos os jogos rodou aqui, mas a maioria dos jogos que rodou, com certeza rodou com um desempenho bem satisfatório. O que me faz ainda continuar recomendando o Steam Deck após esses quase 4 meses utilizando o aparelho. Agora, uma coisa com certeza que eu acho que poderia melhorar no Steam Deck é o preço, já que ele ainda é vendido ali na casa dos seus 3.000 e poucos reais. Para a realidade brasileira, isso é bem puxado. Então, o Steam Deck sim é um bom portátil, porém com um preço ainda um pouco elevado. Para ele ficar 100%, reduz um pouco o preço, conserta aqueles joguinhos que não estão rodando na nossa biblioteca e eu acho que você vai ter um excelente portátil na mão. Se você gosta de vídeos como esse, deixa aquele like para dar aquela força e se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Eu sou Anderson Albuquerque, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!